história, né? Também da maneira como aconteceu. Mano, para você, a pergunta poderia ser aquela assim: por que hoje o aproveitamento foi tão eficiente e outras vezes a gente estava aqui cobrando exatamente o oposto disso? Mas eu quero que tu inclua também na tua resposta o que o Inter de hoje deixa para um quase novo Inter que vai surgir a partir agora dos próximos jogos do Brasileiro, mas acima de tudo na próxima fase da Libertadores com o Ener Valencia. E para o Maurício, a importância de voltar de lesão e com 4 minutos de jogo ter dado todo aquele alívio, aquela tranquilidade que você, o time e esse estádio todo precisavam. Bom, a questão do aproveitamento está junto com a preparação do atleta de forma global. A gente não fez nada especial tecnicamente para os jogadores, que hoje o aproveitamento foi muito melhor do que os outros dias. A gente vem fazendo todo dia uma preparação melhor. E o atleta, ao estar preparado melhor, as outras coisas também são melhores. A tomada de decisão é melhor, o gesto técnico passa a ser melhor. E essa perna do Maurício, a gente preparou ela uns 2 meses, né? Então ela veio forte, né? O ombro estava ruim, mas a perna estava muito boa. E foi importante a gente sair cedo com a abertura do placar. Gol muito bonito, aliás, os gols foram bonitos. Eu acho que a gente sabe o nosso nível, sabe aonde estava também. Infelizmente soubemos por que não estávamos, porque saber fazer a leitura disso foi fundamental para a gente começar a melhorar, começar a retomar. E é isso que a gente está fazendo agora, não é só nesse jogo. Esse jogo era importantíssimo para coroar a nossa retomada, mas já é uma retomada de 9 jogos, né? com 7 vitórias e 2 empates, e num jogo decisivo, dentro da nossa casa, a gente não podia deixar escapar, e foi isso que a equipe fez. Está melhor preparada e conseguiu responder melhor. E o que isso aí pode, de hoje, o novo Inter que vai surgir a partir de agora, com o Ener Valencia? Eu acho que o Ener Valencia vai ter a importância dele, mas o Inter é muito maior do que todos nós. Ele vai se inserir dentro de um contexto, o torcedor está empolgadíssimo, mas nós vamos obedecer com ele a tudo aquilo que a gente faz com os outros jogadores, tentar tirar o melhor de cada um, no lugar onde eles rendem mais, mas sempre priorizando o coletivo, porque o futebol é coletivo, e é isso que nós vamos fazer. Falando sobre a importância de estar de volta, de poder ajudar a equipe, foi um momento turbulento aí, foi 1 mês e pouco, uma lesão que nunca tinha acontecido comigo, uma lesão também diferente. Normalmente se machuca a coxa, o tornozelo, o joelho, e o ombro foi um pouco complicado, muitas noites dormindo mal por questão de posição, de não conseguir achar, tudo que eu fazia acabava sentindo dor, mas graças a Deus consegui fazer uma excelente recuperação com os profissionais do clube e consegui também aprimorar a parte física, que isso foi o principal, e graças a Deus também hoje eu estava inspirado, estava muito tempo sem jogar e acabei ficando muito feliz também de fazer o gol, de poder ajudar a equipe, que eu acho que ajudar a equipe para mim é o principal objetivo meu, porque o individual acaba sobressaindo natural. Então acho que foi um trabalho muito unido de todos e por isso que a gente merece essa vitória e essa classificação. Queria perguntar primeiro ao Mano, em relação justamente a essa questão que você falou de rendimento, de tudo que já vinha sendo trabalhado nessa sequência invicta do Inter também, porque lá em Belo Horizonte você até citou no último final de semana que o resultado precisava vir primeiro para depois ter mais tranquilidade para dar essa retomada também no rendimento da equipe dentro de campo. E hoje a gente viu esse rendimento principalmente no primeiro tempo. A partir daqui, esse é o novo Inter que já consegue alinhar de maneira mais fácil esse rendimento com o resultado, como por exemplo foi muito cobrado no início da temporada.
E ao Maurício eu queria perguntar como que ele vê essa chegada do Ener Valencia também. A gente viu nos vídeos publicados pelo clube você indo ali conversar com ele. Como que foi esse primeiro contato com o Ener Valencia e como que você espera já a partir da próxima fase da Libertadores, mas depois que abrir a janela, é claro, no dia 3, a presença do Ener Valencia na equipe titular. Hoje você deu 2 assistências para o Luiz Adriano, mas com certeza espera dar também para o Ener Valencia, claro. Em relação à equipe, a gente tem ideias, a gente tem estratégia como treinador, mas continua sendo a execução dos jogadores a parte mais importante do futebol. E ter os jogadores com a qualidade para voltar a render bem, para a equipe se aproximar de uma ideia de jogo que já tinha há mais tempo, que é a aproximação do Maurício vindo da beirada para dentro. O primeiro gol aconteceu assim, o segundo gol aconteceu assim, com uma jogada dele pelo flanco, pelo lado esquerdo. Então você tem uma execução em termos de qualidade técnica das jogadas e tomada de decisão melhores. E aí todo mundo sai ganhando, o treinador não fica tão burro, as jogadas saem mais naturalmente, os resultados vêm e o time joga melhor. Sobre o Ener, eu acho que toda contratação que acontece é jogador qualificado. Para vestir essa camisa tem que ser um jogador qualificado, um jogador com vontade. A gente sabe também pelos números dele e pelo jogador que ele é. Então a gente também tem um grupo qualificado. No jogo passado mesmo o alemão entrou e conseguiu dar conta do recado. Hoje foi o Luiz e conseguiu também dar conta do recado. Eu acho que o grupo treino a treino e jogo a jogo que vai se fortalecendo. Eu acho que, claro, com o jogador que ele vai nos fortalecer ainda mais, mas também sempre pensando no coletivo. Eu acho que também ele é um jogador muito que deve pensar nisso e com um jogador assim a gente sempre cresce. Mano, eu não vou lembrar agora quanto tempo a gente fez essa pergunta sobre o jogador ao lado que poderia auxiliar o Alan Patrick. E hoje você recebeu 2 peças importantíssimas que entraram, uma está do teu lado aí, inclusive eu queria saber o que ele comeu na noite passada, porque ele estava voando, e ele auxiliou muito, principalmente a movimentação do teu meio de campo. Ele pode ser a cereja do bolo que esperava, ele dependa, principalmente nesse jogo de hoje? Bom, o Maurício já vem jogando o que jogou hoje há bastante tempo. Se a gente olhar um pouco para trás, vai ver que ele sempre esteve presente nos nossos melhores momentos, fazendo a função, exatamente a função que fez hoje. E nós falamos abertamente sobre a importância dele para o nosso meio campo, para o crescimento do Alan Patrick, para a divisão das tarefas de assistência e construção de jogadas. Um time se completa assim, né? Mas às vezes também não funciona assim, você tem que ter outras soluções, você tem que ter 2 jogadores de flanco, você pode ter, a gente já teve. Talvez agora com a chegada do Ener podemos ter 2 atacantes mais centralizados, vamos ter que encontrar uma maneira um pouquinho diferente de tirar o melhor para a equipe. Então, acho que é isso, o futebol é exatamente assim, né? E o crescimento dos jogadores de forma individual, como vimos o Luiz Adriano crescer, e falando sobre isso lá atrás também, o Luiz Adriano vai crescer, vai ganhar mais força física, vem de um final de temporada lá, né? Não é menino. Então, tudo isso passou por um processo. E em cima da dificuldade que a gente teve, isso atrasou um pouco tudo. Porque quando você não vence, quando as coisas não andam bem, tudo se questiona e a gente até entende isso. Nós é que não podemos perder a convicção daquilo que estamos fazendo, senão certamente a retomada demora muito mais. Infelizmente a gente fez o certo. Sério? Foi o que eu jantei? Nada, eu jantei só salmão, só um pouquinho, mais nada. Alimentação boa, né? Tem um irmão nutricionista, tem a nutricionista do clube também, namorada nutricionista, então tem que ser regrado. Ou mal servido. Geralmente o nutricionista tira. Também. Mano, você falou rapidamente, mas acho que você poderia ampliar, porque antes da parada, realmente, você fez quase que uma promessa. O Inter individualmente vai melhorar.
E hoje a gente está vendo em 3 jogos pós-parada individualidades ressurgindo, não é nem surgindo, é ressurgindo pós-parada. E o Luiz Adriano em especial hoje. E um jogador procurado pelos companheiros durante a partida e se movimentando e fazendo 2 gols. O Luiz Adriano é um capítulo à parte hoje. E Maurício, hoje você voltou com tudo. O Mano pode ficar tranquilo que mesmo com a janela aberta, você fica ou você tem propostas para sair? Eu acho que a gente já está vendo esse Luiz Adriano há mais tempo, não com tantos gols, mas com participação para a equipe. A gente retirou ele no intervalo do jogo contra o América, depois dele dar um pique de 95 metros para recuperar uma bola que a gente havia perdido no ataque. Né? Aí deu uma emboladinha, vamos cuidar da quarta-feira. A questão nossa da parada, ela até não acrescentou um rendimento em termos de jogo tão imediato para a equipe, que nós priorizamos outras coisas. Agora eu tenho certeza absoluta que a partir desse cuidado que tivemos com os jogadores, na sua preparação como um todo, eles vão acrescentar aquilo que nós precisamos para a tomada de decisão, para a melhora da nossa equipe em termos de conjunto de jogo, em termos de qualidade de jogo. Todos estando bem, a gente cresce no treino, a gente cresce todo dia um pouquinho, e isso vai estar presente nos nossos jogos, não tenho dúvida disso. Então, eu estou muito bem adaptado aqui, é um clube que eu amo jogar, é uma cidade também que eu amo bastante. Desde o momento que eu cheguei eu tive total suporte de todos os funcionários do clube, então é complicado falar sobre questão de negociação, porque chega uma hora ou outra e às vezes nem chega, mas eu sempre tenho a cabeça tranquila, sempre estou focado aqui. Para mim, o meu desejo é estar aqui, é estar jogando, é estar podendo ajudar a equipe coletivamente, porque, querendo ou não, o meu combustível é estar dentro de campo, e essas coisas externas eu deixo com o presidente, deixo com meus agentes, porque isso foge um pouco de mim. O que eu amo fazer é jogar futebol e eu quero só fazer isso. Maurício, boa noite. Queria primeiro te perguntar como foi esse período, mais de um mês longe dos gramados, como tu passou durante esse tempo. E, por Mano, na última entrevista coletiva lá em Belo Horizonte, você falou que o desempenho não estava vindo, mas o resultado chegava. Hoje o Inter não teve a maioria da posse de bola, mas foi efetivo em 3 gols. Queria que você analisasse o desempenho do Inter hoje e por que o Gabriel não ficou no banco de reservas. Foi um mês bem complicado para mim. Como eu disse anteriormente, foi uma lesão que eu nunca tinha passado, uma lesão muito delicada que acabou envolvendo o ombro, ligamento e osso. Então é uma lesão que dói bastante. Não foi uma lesão pequena, mas graças a Deus também eu consegui recuperar bem. Ficar longe, eu penso pelo lado do Gabriel, ficar longe 9 meses deve ser muito complicado, porque eu fiquei 1 mês e pouco, já não estava aguentando mais. A gente já começa a sentir muita saudade, já ver os jogadores fazendo aquecimento ali na academia e depois indo para o campo e você tem que ficar na academia. É um pouco complicado, mas a gente tem que confiar no processo. A gente sabe que tudo é no tempo certo. E eu acho que Deus estava guardando esse dia para mim, que eu fui muito iluminado. Bom, a questão do Gabriel, ele não tinha condição, né? O Gabriel ainda não tem condição. O Gabriel está passando por um processo de readaptação. A gente cuida para que todo dia ele ganhe um pouquinho, né? Mas ainda não tem condição. E o que ele podia nos dar de contribuição nessa hora é estar junto com a gente no hotel, e ele fez isso muito bem, como sempre tem feito, até quando não concentra, né? Então sempre vamos obedecer isso. Agora é controlar um pouco essa ansiedade de voltar, porque se passaram 8 meses, né? E agora faltam os últimos passos, e a gente não pode cometer um equívoco de apressar isso, porque aí pode ter um retrocesso, que é tudo que nós não queremos nessa hora. O Gabriel tem, como sempre, se dedicado muito bem, né? E vai continuar assim. A questão da equipe, a posse pela posse não é uma coisa que me preocupa. Acho que a nossa equipe, com a posse que teve, foi quase parelha, 52 a 48, eu acho, eu olhei rapidamente.
um pouquinho mais, nos deu o dobro de conclusões a gol. Isso que é a efetividade de uma equipe, né? Estar lá, produzir uma série de jogadas e de conclusões capazes de nos dar o gol. É isso que eu acho que a equipe fez bem e é aí que penso que nós melhoramos. Desse lado aqui. Tudo bem, boa noite. Hoje você até pode se dar o luxo de ter, por exemplo, Pedro Henrique no banco de reservas, de pena. Não estou nem falando das circunstâncias, né? Mas jogadores que pode até colocar o Arangues, e vem aí Eder Valência, tem uma janela por aí. O quanto que ter um banco também com essa qualidade, o Gabriel, né, que você estava falando, daqui a pouco pode voltar ao time, alguém que estava hoje vai para o banco, enfim. O quanto que ter um banco também de qualidade, peças de qualidade alternativa, tranquiliza o time que está em campo, tranquiliza o treinador e principalmente deixa o time manter o desempenho até o final do jogo. Quanto que ter essas alternativas são importantes também para esse desempenho que foi hoje. Importantíssimo, porque, como mencionei anteriormente, você ganha na disputa de cada treino, você eleva a concorrência, o nível da concorrência. Então, para você estar na equipe, você tem que render melhor do que quem está do teu lado, e isso se fazendo todo dia, a equipe sai ganhando certamente no jogo, não tenha dúvida disso. Você poder, durante o jogo, colocar jogadores que mantêm esse nível de exigência de atuação é outra questão importante. Porque é claro que não era só físico. Nos momentos que tivemos lá atrás, quando tivemos que optar e foi um momento mais difícil, a equipe perdia a qualidade de jogo, né? E isso é sempre um problema. Aí você tem que correr mais, você tem que se entregar mais e sacrifica outros jogadores que às vezes têm tarefas menos comprometidas com a parte de marcação e mais com a de criação. Então, passamos por isso também. Ontem, quando fui fazer a relação, me deparei com um agradável problema de ter excesso de jogadores. E olha que concentramos 3 jogadores a mais, né? Então isso é bom. E também deixa claro a qualidade do grupo que a gente tem, que sempre falou que podíamos entregar mais e que iríamos entregar mais. Mano, boa noite. Você falou em outra resposta, né, ou deixou em aberto a possibilidade de modificar um pouco o esquema com a chegada do Ender, né, colocar 2 atacantes, mais atacantes mesmo, já que o alemão decidiu o jogo no último domingo, o Luiz Adriano hoje faz 2 gols e o Ender chegou com toda a festa no começo da semana. Queria que você ampliasse um pouquinho, né, como é que você pensa o encaixe desses jogadores e também um pouco desse aumento da competitividade interna, né, em especial dos atacantes, mas ao mesmo tempo a gente fez isso em outras funções, com o Romulo, por exemplo, hoje tomando conta do meio. Bom, a questão de definir o jeito que a equipe vai jogar é um pouco cedo, né? Vamos comemorar a vitória que construímos hoje, é importante, senão não tem muita graça vencer, você já tem que falar lá na frente. Vamos deixar para falar na frente um pouquinho mais. Vamos falar sobre o jogo de hoje. Acho que houve uma entrega da equipe muito forte, principalmente quando o Medellín teve um pouco mais de posse, modificou o meio-campo, né? Colocou mais um volante, tirou um atacante, nos criou um pouquinho mais de dificuldade de balanço, e nossos volantes tiveram que se redobrar. Então, eles estão aí com característica boa. Romulo acrescentou essa força de combate aí no setor, que é fundamental que se tenha isso, e que por mais qualidade que os outros jogadores tinham como característica, a gente sentia essa falta, né? Então a equipe ganhou de novo isso, e veja como uma função e características são importantes para uma equipe. A gente não discute qualidade dos jogadores, a gente discute característica para montar uma equipe, e é isso mesmo que se faz, né? Às vezes o jogador não precisa ser nota 8 de qualidade, ele pode ser nota 7, mas se ele tem entendimento do lugar, entendimento do jogo, ele acrescenta para a equipe mais do que às vezes um jogador que possa ter visualmente uma característica técnica superior. Mano, estava rindo o presidente aqui, desculpa. Esse tempo a gente falava aqui na coletiva. Tu tá rindo? Hoje eu tô feliz, hoje eu tô de boa.
Vou te levar livre hoje. Eu vou te levar livre. Não vou te falar nada. Nada. Vou te deixar. Olha só, a gente conversava esses dias aqui na coletiva e tu disse que gosta de 2 homens de armação, né, no meio campo. Coincidentemente, hoje uma das melhores partidas do Inter no ano tinha Maurício e Alan Patrick. Essa é uma tendência, a tua preferência? A minha preferência é colocar em campo a equipe que rende mais. Né? Eu já vi dizer que eu sempre gosto de um centroavante fixo. Sim, muitas vezes na minha vida armando a equipe sem centroavante fixo. Porque era o que eu entendia que era melhor para a equipe naquele momento. Né? Uma hora no Cruzeiro que tirei Fred, um centroavante específico, eu dei Pedro Rocha, que vocês conhecem muito bem, como falso 9, né? Para ganhar um clássico de 3-0 lá. Porque eu entendia que aquilo era o momento melhor para fazer aquilo para a equipe. Sempre obedeço a equipe. O treinador que não pensa assim está fadado ao sucesso. Em determinados momentos é de um jeito, em determinados momentos é de outro jeito. Uma equipe é uma coisa completa, é um ser vivo que está sempre em modificação. E o treinador tem que estar atento a esses detalhes. Tá? Então, é óbvio que quanto mais qualidade técnica você tem no meio campo para armar jogadas, aumenta a chance de criar uma versatilidade maior, de dificultar a leitura do adversário para marcar. E a vinda do Maurício para dentro sempre criou, desde o ano passado, uma dificuldade para os volantes do adversário. E para o lateral esquerdo, de um modo geral, porque ele também fica na dúvida se entra para marcar o Maurício ou se fica aberto para esperar a passagem do lateral. E essas dúvidas que a gente vai causando abre a brecha para construir a jogada ofensiva, como a gente construiu hoje, como construiu bastante com essa formação. Boa noite.